Essa terça-feira é um dia decisivo para a busca colorada por um centroavante no mercado de transferências. Os jogadores que estão no mercado europeu têm poucas horas para buscarem novos clubes do mercado europeu. E a partir do fechamento dessa janela, o Inter deve atacar em busca de nomes que estão em grandes centros do mundo. Borré é o ficha 1, mas outros nomes acabam aparecendo. E Caio Jorge surgiu como uma das especulações ao longo dessa terça-feira. Nesse vídeo, a gente explica o que o Inter precisa ficar de olho, quais as janelas que o torcedor precisa observar, agora no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla? Nesse vídeo, eu quero falar sobre a busca colorada por centroavante que tem um momento decisivo nessa terça-feira. E eu vou explicar para vocês. Antes, eu aviso que esse vídeo aqui é um oferecimento do OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo. No OneFootball, você acompanha em tempo real todos os jogos dos principais campeonatos estaduais do país. Campeonato Gaúcho, Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, com notificação a cada gol que acontece. Tu pode também ativar as notificações do Internacional, porque o Inter é parceiro do OneFootball e dessa maneira tu fica bem informado com as notícias em primeira mão do Colorado. Baixa o aplicativo no link que está fixado aqui nos comentários e participa do OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo. O Inter tem poucas horas para aguardar. Depois do fechamento da janela de transferências europeia, que acontece nesta terça-feira, o Inter deverá atacar no mercado. A janela de transferências, ela tem horários diferentes de fechamentos em cada país. Por exemplo, na Alemanha, ela já fechou. Nenhum clube alemão irá contratar a partir de agora. Na Espanha, Inglaterra, ela fecha às 8 horas da noite. E na França, ela fecha às 8 horas e 59 minutos da noite, isto tudo no horário de Brasília. E por que isso é importante para o Internacional? Porque os nomes que estão na lista do Inter no mercado de transferências estão envolvidos nessa movimentação grande que acontece no fechamento do mercado da janela europeia. E eles, não fechando com nenhuma outra equipe, começam a observar o mercado latino-americano como uma das possibilidades. Ou seja, a concorrência ela diminui bastante. Diminuindo a concorrência, diminui também os valores e aumenta o desejo desses jogadores em atuarem nos clubes da América do Sul e, nesse caso, do Internacional. Eu trouxe aqui um vídeo falando sobre a lista de centroavantes que o Internacional possui, que tem Borré, que tem Lucas Alário, que já teve Joseph Martinez e Rondon, jogadores que já pegaram outro caminho e foram para outras equipes. Mas, a partir de amanhã, quarta-feira, com o fechamento da janela e se concretizando o que está se encaminhando, nenhum jogador destes que o Inter está interessado fechando com outra equipe do mercado europeu, o Inter irá investir, irá iniciar conversas com os clubes, irá avançar em conversas com os jogadores. E ao longo dessa terça-feira surgiu um nome importante, que é o de Caio Jorge. Esse nome esquentou no bastidor do Internacional. Atacante de 20 anos de idade que foi formado nas categorias de base do Santos, vendido para a Juventus da Itália por 18 milhões de reais e que em fevereiro de 2022 teve uma grave lesão no joelho. A partir disso, ele está em um processo de recuperação e não voltou a jogar pela Juventus da Itália. E no bastidor do Internacional se disse que o Caio Jorge é um dos jogadores que a direção do Inter mira e que poderia avançar por este nome no mercado de transferências. O Leonardo Meneghetti recebeu essa informação e ele buscou checar com pessoas do Internacional, com dirigentes do clube. E a direção do Inter nega o interesse pelo Caio Jorge, ou nega que possa avançar pelo Caio Jorge. O Lucas Colar, que tem uma informação parecida também, de uma possibilidade do Inter, quem sabe, avançar pelo Caio Jorge, trouxe essa informação, mas garantiu que não tem nada avançado. O João Batista Filho, no Donos da Bola, conversou com o staff do Caio Jorge, que também negou a possibilidade de ele sair da Europa nesse momento. Mas aqui eu quero fazer um relato do que o Inter pensa sobre Caio Jorge e uma informação que eu recebi há alguns meses, um relato do que o Inter pensa sobre esse jogador. O Inter e dirigentes colorados e a comissão técnica do Inter também entende que o Caio Jorge é um ótimo jogador e mais, que a característica do Caio Jorge se encaixaria como uma luva no elenco colorado. O problema, a questão física.
E eu recebi essa informação há alguns meses. Olha, o nosso cara seria o Caio Jorge, se não fosse a lesão. Então, essa declaração ela pode, primeiro, esfriar o Caio Jorge, mas ela pode, quem sabe, esquentar. Por quê? É claro que o Inter gosta desse jogador e gosta das características desse jogador. Eu vou aqui fazer uma leitura, tá? O Inter vai, de fato, investir pesado no Borré, que é um centroavante que tem características semelhantes ao Caio Jorge, um atacante de muita movimentação, colombiano que está no Eintracht Frankfurt. E esse, indiscutivelmente, é o plano A, é o ficha 1 do Internacional. Se não der com o Borré, eu já falei aqui que o Inter deve tentar o Alário também, que é de uma característica um pouco diferente, mas é um jogador que agrada o Internacional. Se o Inter não conseguir nestes nomes, me parece que o Inter pode apostar no Caio Jorge como alguém que viria para o Inter para se recuperar. Eu não descarto essa possibilidade, mesmo com as negativas que vêm dos clubes, mas eu não descarto através de uma leitura. As informações eu coloquei aqui para vocês. Mas tudo isso que eu estou falando vai avançar a partir de quarta-feira. E fiquem de olho. Janelas principalmente da Espanha e da Inglaterra, que fecham às 8 horas da noite, horário de Brasília. Se Borré não fechar, amigo, amanhã o Inter investe pesado nesse nome. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!